Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou lendo na linguagem na nova versão internacional. A outra versão tem um acréscimo aí, porque é aqueles que não vivem na carne, mas vivem mediante o Espírito. Mas eu queria me ater a essa expressão. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, o Senhor já está no nosso meio. Reconhecemos a Tua presença, entregamos louvores a Ti, estamos aqui desde mais cedo, Deus, aprendendo da Tua palavra e agora, ouvindo a exposição desse texto, pedimos a Tua presença de atuação no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo traga clareza às minhas palavras, aos nossos corações e Ele conduza cada palavra, cada sentença, tudo que vai ser falado às nossas vidas. Que não seja simplesmente o irmão Enoque aqui falando, mas eu seja nesse momento boca de Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja, que traga paz, consolo e conforto e confronte o nosso coração. É isso que eu peço a Ti, no nome do Seu Filho amado Jesus, amém. Eu escolhi esse texto da versão NVI por um motivo simples. Paulo começa usando a palavra portanto. Pode parecer bobeira, eu não sou nenhum técnico, obrigado, irmão Mariné, eu não sou nenhum técnico de língua portuguesa, tá? Mas a gente vai estudar um pouco, a gente vai perceber que essa palavra que Paulo usa é uma conjunção conclusiva. Tá, o que isso quer dizer com o texto, Enoque? Paulo aqui nesse momento, ele está saindo de um assunto, na verdade ele está fechando um assunto que ele acabou de escrever, e ele está caminhando para finalizar isso. Conseguiram pegar essa ideia do que Paulo está fazendo? E aí, para a gente entender o que esse portanto significa, a gente vai precisar olhar no capítulo 7. Olha o que Paulo fala no capítulo 7, no verso 24 e 25. Ele vai exclamar algo interessante. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Esse, portanto, surge no momento em que no capítulo 7, Paulo vai falar da sua dupla natureza. Porque Paulo compreende que no seu coração e na sua vida existe uma dupla natureza. Uma natureza que é tendenciosa a fazer aquilo que a carne quer, que ele vai chamar da lei da carne, da lei do pecado, e uma outra natureza que agora faz parte dele, que é a lei de Cristo. E ele vai entender que existe um choque entre essas duas naturezas. Existe uma briga, e se você for decorrer a versículos anteriores no capítulo 7, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que está na minha frente eu insisto em fazer. O meu interior ama o Senhor, deseja o Senhor, mas infelizmente a minha carne não permite essa plenitude. Só que Paulo chega no capítulo 8 e diz, portanto, entretanto, apesar de todas essas coisas, de eu ser um homem miserável e pecador, nenhuma condenação há. E por que isso é importante? Porque muitos de nós vivemos uma vida inteira lutando contra isso. E não vivemos nessa plenitude que Deus quer para nós. A maior parte das pessoas, a maior parte de nós, cristãos, temos uma dificuldade, somos atormentados pelo nosso pensamento. Porque acreditamos que no momento que aceitamos a Jesus Cristo, os nossos pensamentos pecaminosos vão embora. Achamos que no momento que aceitamos a Cristo, os nossos hormônios param de funcionar, a nossa mente some, sabe? Eu sou completamente purificado e essa é uma inverdade. Muitos dizem isso, ao ponto de alguns, por causa dessa agonia que eles sentem no Espírito, falarem que Cristo não é suficiente e não funcionou para eles. Paulo, ele reconhece isso. Ele sabe que existe essa natureza, existe essa luta intensa que ele vive, mas ele percebe que apesar de todas essas coisas, existe um portanto. Ou seja, existe uma conclusão, porque a lei de Cristo está nele. E esse portanto agora caminha para algo interessante. Agora já não há condenação. Que condenação é essa que Paulo está falando? Eu naturalmente, quando leio esse texto, e aí você que dá uma leitura no livro de Romanos, você vai perceber que Paulo ele faz uma viagem quando ele vai pensar numa condenação. Ele se reporta a Gênesis. Gênesis, você não precisa abrir, eu vou citar para você.
Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que está escrito. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Paulo vai entender que essa condenação tem uma natureza. Existe uma origem. E aonde está essa origem dessa condenação? Essa condenação está originada em Adão. É algo que nós carregamos e não tem para onde fugir. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa linhagem, tem a ver com a nossa natureza. Por mais que você se esforce, e eu sei que você se esforça, Adão não sai de você. Você carrega a força do pecado de Adão dentro de você. É quando você deseja fazer algo errado e você vai e faz. Ele impera na vida de muitas pessoas e de muitos de nós. E Paulo, quando fala, ele se remete a essa condenação. Isso que foi feito no passado, nós carregamos isso. E aí Paulo é maravilhoso, porque eu fui num texto muito distante, né? Aí eu convido você a olhar aí, folheando as páginas da sua Bíblia, voltar a Romanos capítulo 1. Porque Paulo vai fazer algo interessante. Pensando com essa mente em Gênesis, ele vai falar nesse novo momento em Romanos. E aí ele vai começar a citar, ele vai falar da graça do Evangelho no verso 16 e 17, que o Evangelho é essa aproximação a Deus pela fé, e ele vai começar a dizer e mostrar razões porque o homem merece essa condenação. Porque parece ser muito fácil, né? Nós simplesmente resumimos tudo e falar que a culpa é de Adão e acabou, ponto. Aí nós achamos que Adão é o único culpado de todas as coisas. Só que Paulo, na carta aos Romanos, a partir do capítulo 1, ele vai falar que você faz parte disso e eu faço parte disso. E aí ele vai citar uma lista enorme de coisas que praticamos, que fazemos de errado. E ele vai falar da cólera, ele vai falar da ira, da intriga com os irmãos, ele vai falar da perversidade do coração, ao ponto de ele chegar a dizer o seguinte, que a consequência dessa pecaminosidade, dessa ignorância da glória de Deus, da presença de Deus na vida do ser humano, faz ele mudar o curso natural da sua natureza, faz ele mudar a sua afeição, ao ponto que Paulo é muito explícito em dizer que o homem muda o seu curso natural e começa a desejar um outro homem, e a mulher também. Tudo porque o pecado começou a imperar. E é interessante, porque Paulo está falando para um povo romano que vivia imerso nessa cultura. E a gente acha assim, legal, né? Paulo sendo judeu, é fácil ele olhar para o irmão do lado e apontar. Só que aí você corre para o capítulo 2 e o capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai falar assim, enquanto eles, os gentios, no capítulo 1, vivem uma vida imoral, perversa, devassa, vocês, por causa da religiosidade de vocês evidenciam a natureza adâmica como? Sendo egocêntricos e se auto-justificando. Porque o povo judeu achava o seguinte, por eles terem a lei de Deus, terem a promessa do Senhor sobre a vida deles, podiam fazer e podiam mandar. E aí eles achavam que era pelas obras e eles eram bons demais para fazer alguma coisa. E é bonito porque no capítulo 3, Paulo vai falar no verso 23, se não me falha a memória, vai falar assim, porque todos pecaram. Ninguém está salvo dessa condenação. É um juízo que está sobre todos. Não existe distinção entre um e outro. Todos pecaram, estão distantes e afastados da glória de Deus. Esse mesmo Paulo, que vai falar sobre essa condenação, se você lembra um pouco da história dele, você vai perceber algo interessante, que esse homem foi um perseguidor da igreja. Foi um homem que correu atrás de muita gente, matou muitas pessoas em nome do judaísmo, daquilo que ele era tão zeloso. Esse homem chegou ao ponto de matar Estevão, o primeiro mártir que nós conhecemos na palavra de Deus, foi pelas mãos dele. Imagina a agonia que Paulo vivia, agora convertido, nos lugares que ele chegava, e as pessoas contestavam a sua autoridade de apóstolo, e jogavam na cara dele a história dele. Falavam assim, beleza, você está aqui, mas você cometeu muita coisa errada. Quem é você que pode falar alguma coisa para nós? Você foi um perseguidor da igreja, e ele constantemente nas suas cartas fala sobre isso. Mas esse homem consegue chegar a uma plenitude do relacionamento com Deus que ele entende que agora não há nenhuma condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Eu posso ainda forçar um pouco para chegar a dizer que à medida que você se converte, Jesus se torna o seu Senhor e Salvador,
Tudo agora que te condenava, trabalha para Jesus. Sabe por quê? Agora sua mente que tem esses pensamentos ruins, que leva você a esses sentimentos, elas te empurram para a graça. Tudo depende da perspectiva que você olha essas coisas. Você pode olhar e sofrer com isso, ou você pode olhar para isso e dar um grito de louvor e dizer: nenhuma condenação há sobre mim. Eu tenho uma vida agora com Cristo que eu não tinha. E o fato de eu entender que eu sou pecador faz eu compreender que não há condenação para mim. Isso é interessante, porque duas pessoas podem ouvir essas coisas e se relacionar completamente diferentes. Eu posso chegar para você, e aí eu trago, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Eu posso entender que o filho mais novo, percebendo isso, vai embora. Ou o filho mais velho fica em casa, mas não compreende o amor do pai. Mas ambos, e aí, quando o pai exerce esse amor de dizer para eles que não há condenação, ambos entendem que precisam ficar em casa. É quando o filho mais novo volta e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, e o pai não liga mais para o que ele tem a dizer. O pai simplesmente o abraça com o seu amor e o traz para perto, independente do que ele fez, independente do que ele faça. E aí, Paulo ainda continua, porque ele vai dizer: portanto, já agora não há condenação para os que estão. Eu presto atenção nessa parte, para os que estão, pela seguinte questão. Paulo está falando de pessoas que estão em Cristo Jesus. Pessoas essas que entenderam que as suas vidas estão alicerçadas e firmadas na rocha, que é Cristo Jesus. Para essas pessoas não há mais condenação. Mas eu lendo esse texto, e entendendo o que Romanos está dizendo, eu prestei atenção que o apóstolo Paulo consegue ver essa realidade, se alegrar com ela de que não há mais condenação para ele, um homem pecador, miserável, mas ele também consegue ter lágrimas dos olhos pelos seus irmãos que ainda não conhecem a verdade. Paulo consegue lembrar dessa verdade, que a vida dele está salva e guardada em Cristo, mas ele não perde a lágrima nos olhos, de olhar para os seus irmãos que ainda não reconheceram Cristo como Salvador. Enoque, aonde você fala isso e por onde você argumenta isso? Eu chamo você para ir para o capítulo seguinte. Preste atenção comigo. Capítulo 9 do livro de Romanos vai dizer o seguinte, logo nos primeiros versículos: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, as concessões da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Deus é acima de todos, bendito para sempre, amém. Se você caminhar mais um pouco para o capítulo 10, no começo do capítulo, olha o que Paulo vai dizer: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação, de modo que todos precisam crer. Sabe o que Paulo está fazendo? Após de afirmar que não há condenação, e quando ele pensa para os que estão em Cristo Jesus, e fala que ele está com lágrimas nos olhos, porque nesse exato momento, quando ele escreve esses 3 capítulos, que é o 9, o 10 e o 11, Paulo olha para os seus compatriotas e sente peso no coração. Ele consegue ter lágrimas nos olhos. Sabe o que eu percebo algumas vezes? Pessoas que se entendem salvas em Cristo, felizes porque têm a salvação, porque foram eleitos, predestinados pelo Senhor, mas não há lágrimas nos seus olhos. Não há amor pelo próximo. Não há amor por aquele que se aproxima e precisa de Cristo. Não há amor. Há simplesmente o orgulho porque eu conheço e eu tenho. E o próximo? Muitas das vezes, e muitas pessoas, principalmente nos nossos dias, têm carregado isso no seu coração. Infelizmente, em nome de doutrinas e de muitas outras coisas, pessoas têm gritado que são isso, são aquilo, são cristãs,
mas não exerce o amor. E aí eu pensando sobre isso, eu achei fantástico. Eu lembrei de uma musiquinha, que quando eu trabalhei numa escola, numa igreja, numa escola católica, num projeto social, eu aprendi do Padre Zezinho a música. Eu trouxe um pedaço dela para você pensar comigo. Olha o que a música vai dizer. Padre Zezinho. Estranho, né? Trazer um padre para o público para falar algo para a gente precisa aprender, né? Olha o que ele diz. O enredo da música é o seguinte, que um certo dia uma criança chegou para ele e perguntou alguma coisa. E a pergunta foi, o que eu preciso fazer para ser feliz? E o Padre Zezinho respondeu o seguinte, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Percebam a gravidade disso? Porque Paulo, quando ele escreve essas coisas, ele dá esse grito de louvor ao Senhor, ele não perde do seu prisma de visão os seus irmãos que ainda não conhecem. E qual é a revolução do Evangelho que causa em nós? Paulo compreendeu isso. O Evangelho vai falar de algo maravilhoso aos nossos corações, meu irmão. Ele vai falar, e Jesus estabeleceu isso assim com primazia, em dizer que a maior palavra de Jesus de todos os séculos foi a seguinte, ame o seu inimigo e faça bem aquele que vos persegue. Nenhuma religião, nenhum pensador na época havia falado isso. A ideia era lógica, você faz com a pessoa aquilo que ela faz com você. Ame seu parente, ame seu irmão, cuide das pessoas, porém, com seu inimigo dê desprezo. É interessante porque na Bíblia a gente vai olhar aquele texto, olho por olho, dente por dente, esse texto da lei de Talião vai falar para a gente o seguinte, ele está querendo botar um balizador para a gente pensar em algo, para mim ter cuidado na minha retribuição de ódio ao meu irmão, porque talvez eu possa passar do ponto. O que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, estava querendo dizer? Se seu irmão foi lá e roubou uma vaca, um boi seu, você precisa pegar um boi e uma vaca dele, não tacar fogo na casa dele, não destruir a vida dele por completo. Percebe? Você tem uma lei para balizar, para conter o nosso excesso de raiva e de ira. Aí chega Jesus no cenário e vai falar que você tem que amar o seu inimigo. Amar aquela pessoa que te persegue. Se ele pega de você a túnica, você dá a capa e deixa ele levar e não pede. Perceba a que nível que Jesus nos chama a viver. O nível que a gente reconheça a nossa salvação, sim, mas que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas por aqueles que ainda não conhecem. E aí eu digo isso para os irmãos, porque necessariamente no meu coração nós temos a capacidade de esquecer dessas coisas. Por isso que a Bíblia está aí, a gente precisa ler constantemente. Porque nós temos a capacidade, e não é por maldade não, eu sei que você ainda continua amando Jesus como eu continuo amando, mas o pecado que habita em nós faz uma questão de fazer a gente esquecer disso, de exercer esse amor que não é egoísta, esse amor que dá. E aí, eu continuo com o versículo, porque ele diz, portanto, já agora não há uma condenação para os que estão. Aonde essas pessoas estão? Elas estão em Cristo. E aí eu queria mexer um pouquinho com você. Porque estar em Cristo não é estar na igreja. Estar em Cristo não é cantar uma música na igreja. Estar em Cristo não é vir para EBD. Estar em Cristo não é simplesmente entregar um alimento a alguém. Estar em Cristo fala de uma posição que agora eu tenho que eu não tinha. Isso vai falar de justificação. Que justificação? Lembra que existiu uma condenação sobre mim e sobre você? Cristo Jesus na cruz assumiu o meu e o seu lugar, mostrando que agora precisamos ter uma nova vida nesse Cristo que ressurgiu. É simples, Cristo se fez homem para ser como eu, e Ele ressuscita para me ser como Ele. Nessa nova natureza e nessa nova vida que eu tenho. Se eu tiro Cristo do Evangelho, todas as nossas esperanças acabaram. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que ele vai dizer o seguinte: se a sua vida se resume, se a sua esperança se resume a apenas esta vida, você é o mais miserável
de todos os homens. E estar em Cristo é ser um com Cristo, é ter a natureza de Cristo. Como? Pelo Espírito Santo. É como ser um com Cristo. É alguém olhar para mim e ao me ver, ele olha ali Cristo. Ali Cristo. E não foi isso que Jesus falou? Que vai chegar um momento que muitas pessoas vão falar: ó o Cristo ali, ó o Cristo aqui, mas vocês não se confundam com essas coisas, porque o reino de Deus está dentro de vocês. É um reino, é um Cristo que opera de dentro para fora. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é interessante, porque vai levar a gente a pensar em algumas analogias. Eu trouxe algumas aqui só para a gente pensar. E essa, vou focar mais nessa. Eu não sei se você teve uma experiência quando você era pequeno, ou você já viu alguém fazendo isso. Algumas pessoas, meninas, passavam por esses problemas quando tinha um irmão ou uma irmã um pouco complicada assim, ou um primo. Chiclete no cabelo. Já parou para pensar nisso? Já colou chiclete no cabelo? Já sofreram isso, esse bullying de passar chiclete no cabelo? Ou fizeram isso com você sem encostar no lugar quando você acordou, está o chiclete? Por que chiclete no cabelo, Enoque? Porque você não consegue tirar o chiclete. Bom, até onde eu sei, o que você consegue fazer é cortar um pedaço do cabelo. E sinta-se feliz esperando que aquilo cresça de novo, que aquele pedaço volte ao lugar. Por que esse exemplo tão simples? É só para te falar uma coisa: a sua união com Cristo deve ser desta forma. Uma união ao ponto de que se tirar em Cristo, tirou você. Uma união a tal ponto que você e Cristo são inseparáveis, indivisíveis. A natureza de Cristo habita tanto em você que você já não sabe quem você é mais, porque essa é o que o Evangelho prega. Não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim, e a vida que eu tinha na carne eu não tenho mais. É isso que essa palavra, esse texto, está querendo nos mostrar. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. O fato de eu estar em Cristo não há condenação por uma lógica muito simples. Cristo sofreu os nossos pecados e foi condenado. Quando ele ressurgiu, Filipenses vai falar que o Pai devolveu para ele toda a glória que é dele. Cristo agora glorificado, nós estamos com ele, somos herdeiros de todas as coisas. Somos herdeiros com Cristo da sua vida na eternidade, mas não só isso, desse gozo. E aí, Romanos capítulo 8, não vou falar o texto, o versículo exato, vou deixar você ler de curiosidade. Mais embaixo vai falar algo lindo, que a mesma coisa que Cristo Jesus ouviu quando ele foi batizado, porque quando Cristo foi batizado, Deus do céu, é a figura linda da Trindade na Bíblia, que o Filho se submetendo à vontade do Pai, o Espírito descendo sobre o menino, sobre o Filho grande de Deus que está ali, e agora o Pai do céu vai dizer: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, nos versos mais abaixo, 14, 15, 16, ele vai dizer algo impressionante, que o Espírito de Deus confirma no meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele vai falar e vai clamar: Abba Pai, Paizinho. E isso me dá uma certeza grande, irmão, de eu conseguir caminhar com Cristo apesar das minhas falhas. E o Evangelho me faz esse convite. Esse convite para quê? Eu me relacione com Cristo, não por causa da minha vontade ou daquilo que eu sei fazer, mas por causa da obra de Cristo Jesus, porque não há condenação para mim. Pessoas que não conseguem compreender isso vivem uma vida atormentada. Só para você lembrar de um fato histórico, é que eu caminho para o fim. Martim Lutero, conhecemos o nome dele aí da Reforma Protestante, foi um jovem que viveu de uma maneira excelente, buscando ser a retidão e a perfeição, mas ele vivia uma agonia de alma. Por quê? Ele tentava agradar a Deus por meio do que ele conseguia fazer. Então ele fazia todas as confissões possíveis, confessava todos os pecados que ele lembrava, ao ponto de o líder dele, para a qual ele se reportava para confessar seus pecados, falou assim: cara, sai daqui, vai pecar direito. Vai fazer um pecado que seja assim, consistente, assim, que pareça que tem uma confissão, porque você está falando qualquer coisa. Ele fazia orações prolongadas, mas não encontrava paz e descanso em Cristo, porque ele estava fora do lugar que devia estar. Mas aí um belo dia ele entendeu que o justo vai viver pela fé. Como você está ouvindo nessa manhã, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele entendeu isso, a vida dele foi completamente transformada. E aí,
tudo aquilo que competia para ele viver essa vida de esforço e de obras, para querer fazer para ser aceito, se converteu em louvor de amor a Deus, em poesia para Deus, de querer se dedicar porque ele ama a Deus. E aí ele começa a gozar da graça. E o meu convite para você essa manhã, na exposição desse texto, é dizer para você que não há mais condenação sobre você. O diabo não pode te condenar, meu irmão. O capeta não pode falar nada. Ele pode falar porque ele fala o que ele quer. Mas, na verdade, quando ele faz isso, ele está trabalhando para Deus. Em que sentido, Enoque? Ele está te empurrando a você olhar para a cruz de Cristo e amar Cristo intensamente. A sua carne, quando ela começar a pensar e te empurrar para os desejos, pensamentos, porque eu não sei vocês, mas comigo é assim, está tudo tranquilo, tudo na paz, e de repente um pensamento passa. Só que esse pensamento não me define. Por quê? Não há condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Uma igreja que se move, um cristão que se move com essa consciência, com certeza ele vive aquilo que Jesus falou para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque está em Cristo. E eu quero fazer esse convite para você essa manhã. Se você está em Cristo, viva em Cristo. Pare de tentar se relacionar com Deus por meio de seus esforços. Enoque, você está falando que eu não tenho que ler a Bíblia e não tenho que orar? Não, pelo contrário, eu estou falando que você tem que fazer todas essas coisas. Mas se você faz tudo isso sem estar em Cristo e sem o amor, você já se perdeu. E eu quero que você entenda uma vez por todas que o fato de você estar em Cristo não muda. Você não perde sua salvação, você tem certeza dela. E é porque você tem certeza que você caminha. É porque você tem certeza que o teu pensamento não te atormenta. É porque você tem certeza que a sua vida para de ser pesada e triste. Você pode ter alegria em Cristo Jesus. Porque não há condenação. É por isso que você pode chegar num culto como esse, levantar suas mãos, chorar. Você pode levantar os braços, falar que ama o Senhor e ninguém te condenar. Sabe por quê? Cristo não te condena mais, Deus não te condena mais, o inferno não te condena mais. Isso tem que trazer confiança a nós na nossa relação com Deus. Se isso não produz em mim uma vida de santidade e alegre com Deus, eu preciso parar onde eu estou e rever os meus conceitos. Eu preciso voltar aonde eu caí e me reconciliar novamente com Ele. Hoje é uma manhã de reconciliação e eu acho bonito porque as crianças estavam aqui cantando. E eu fico emocionado quando eu vejo crianças cantando. Porque isso demonstra para mim que ainda há esperança. Há algo a se fazer. E elas cantaram uma música linda que o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Foi pintada na cruz. O preço foi pago. Não há condenação. É com esse espírito que eu tenho caminhado a minha vida. É com essa consciência que eu tenho me colocado domingo após domingo diante dos irmãos para ministrar o louvor e cantar. Tenho caminhado minha vida. E posso dizer para você, quando eu encontrei esse lugar, porque é um lugar, é uma posição, é os que estão. Quando você encontra essa posição de estar em Cristo, você tem paz com Deus. Você tem verdadeira paz com Deus. E eu queria orar por você e com você, mesmo assentados. Não sei se você está carregando isso no teu coração. Porque a gente olha assim, essa mensagem é para o não cristão. Pelo contrário, nunca se foi tão necessário pregar sobre essas coisas para os cristãos. Nunca foi tão necessário lembrar dessas coisas para nós que estamos sentados constantemente no auditório como esse. Porque temos a tendência de esquecer o caminho da graça e caímos para qualquer outro caminho que não seja esse. E se há algo que você precisa fazer, se endireitar novamente com o Senhor, voltar a viver nessa dependência de amor, esse amor absurdo, que Deus olha para suas fraquezas e fala assim, você é trapo de imundícia sim, filho, mas eu te amo, toma veste nova, toma roupa nova, toma vida nova, você pode vir que eu vou até você, não há problema, eu vou te dar, enquanto você precisa eu te dou. Eu te repreendo porque eu te amo. Eu brigo com você e puxo tua orelha porque eu tenho amor por você. Porque não há condenação sobre a sua vida. E eu quero orar sobre isso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado. Muito obrigado por essa graça de poder te chamar de Pai. De Paizinho. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Por tão grande bondade revelada por Ti, por meio de Cristo Jesus, porque foi a Tua vontade, não foi a minha. O Senhor quis, e fez, e pronto. Não há o que dizer. E eu Te agradeço por essas coisas.
Mas sei também que entre nós há pessoas que vivem uma vida difícil na relação contigo, porque ainda estão demorando a entender que precisam se relacionar estando em Cristo, onde não há condenação, onde uma nova estrutura é formada, onde uma nova natureza é exposta, a natureza de Cristo Jesus. E muitos passam uma vida atormentada, Deus, anos de uma vida atormentada por pensamentos promíscuos, pensamentos, Deus, que vão levar a pessoa ao desespero e até muitas das vezes achar que não é um cristão, que até muitas das vezes achar que não tem fé o suficiente porque ainda não foi liberto disso. Mas o simples fato dessas coisas estarem acontecendo na vida dessas pessoas, nas nossas vidas, não significa que não estamos em Cristo. Porque o Senhor nos ama apesar da nossa vontade do que fazemos. Porque é por meio desse amor que nós começamos a fazer aquilo que te agrada, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor opera em nós, efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Desejamos isso essa manhã, Senhor. Que o Senhor, como pintor, faça a nossa vida, pinte a nossa vida, escreva a nossa história, mude a nossa mente, o nosso coração. Nos dê liberdade para viver esse amor, viver o Evangelho, viver a graça, ao ponto que todo dia pela manhã, ao pensarmos uma coisa que nos desagrada, fere o nosso coração, nossos sentimentos em relação ao Senhor, a nossa fidelidade contigo, nós venhamos a dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podem o mundo me condenar, podem anjos, demônios, tempestade, a morte, tudo, todas as coisas quiserem fazer qualquer coisa sobre mim, mas e diante de Ti, Deus, o Senhor quando me olha vê Cristo, porque eu estou nele, porque eu estou arraigado, firme, colado, grudado a Cristo Jesus, e não solto, porque Ele não me solta. E eu peço que essa certeza esteja sobre os nossos corações, para transformar a nossa vida. Obrigado por tudo, obrigado por essa manhã. Continue falando nos nossos corações. É isso que pedimos a Ti, no nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém e amém.